Sabe quando a gente pensa numa figura histórica, a imagem que vem à cabeça é quase como uma estátua, né? Imponente, meio simplificada, parada ali, sempre na mesma pose. A gente conhece a obra, conhece o mito, mas a pessoa de carne e osso por trás de tudo, essa quase nunca aparece. Pois é, mas e se a gente tivesse a chance de abrir uma porta que ficou trancada por mais de um século? É essa pergunta que vai nos guiar hoje. A gente vai investigar como um verdadeiro tesouro de documentos que estavam perdidos, está redesenhando o retrato de uma das figuras mais influentes do pensamento francês. Beleza, então vamos começar pelo que todo mundo já conhece. Allan Kardec. O codificador do espiritismo, uma figura assim de um peso histórico gigantesco. A influência dele, olha, é uma coisa colossal, principalmente aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, ele é disparado o autor francês mais lido no país. A gente está falando de dezenas de milhões de livros circulando. É um alcance realmente impressionante. E esse legado não fica só na prateleira de casa, não. Dá uma olhada nesse gráfico. O Espiritismo representa simplesmente o terceiro maior grupo religioso do Brasil. Ou seja, o impacto na cultura e na sociedade é profundo e super duradouro. Mas agora vem o ponto central da nossa conversa. Pensa só, durante um século e meio, todo o estudo sobre Kardec, sua vida, seu processo de trabalho, esbarrava numa parede imensa. Faltava o principal, as fontes primárias. Cartas, rascunhos, anotações pessoais, quase nada. Era como tentar entender um pintor olhando só para a obra pronta, sem nunca ter visto um único esboço. Só que essa história está mudando. E mudando assim, radicalmente. Chegou a hora de conhecer o projeto que está abrindo essa verdadeira caixa preta da história. E essa chave tem nome: Projeto Allan Kardec. É uma iniciativa acadêmica super séria, tocada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF. E a missão deles é essa: pegar centenas de documentos originais que estavam guardados às 7 chaves em acervos particulares e digitalizar, transcrever e publicar tudo. E para a gente ter uma noção do tamanho da coisa, olha só essa comparação. O projeto Allan Kardec está no mesmo nível de outros projetos gigantescos, como os que abriram os arquivos de ninguém menos que Isaac Newton e Charles Darwin. É um esforço monumental para colocar o estudo sobre Kardec no mesmo patamar de rigor acadêmico. Tá, mas e aí? O que esses documentos revelam de verdade? Bom, é aqui que a coisa fica boa. A gente começa a enxergar a pessoa por trás do codificador da doutrina. Sabe aquela imagem que muita gente tinha do Kardec? Um cara meio sério, austero, talvez até um pouco frio e distante? Pois é, as cartas dele contam uma história bem diferente. O que está surgindo desses manuscritos é um homem sentimental, caloroso e super atencioso. E essa descoberta não é só um detalhe. Ela nos faz repensar a origem do trabalho dele, sugerindo que a base de tudo não era só intelectual, mas vinha de uma empatia muito, muito grande. Isso não é só uma impressão, não. Tem exemplos muito claros disso. A gente vê o Kardec se mexendo para ajudar a gente com o problema de grana, intercedendo por um jovem que estava brigado com o pai e sempre escrevendo com um cuidado enorme, uma preocupação genuína para não magoar as pessoas. Mas olha, talvez a revelação mais tocante seja essa aqui. É uma prece íntima pessoal que ele escreveu em 1860. Nela, o Kardec se mostra totalmente vulnerável. Ele fala de dúvida, de desânimo, de ansiedade. É uma janela rara para a gente ver as batalhas internas de alguém que tinha uma missão daquele tamanho nos ombros. E essa vulnerabilidade dá a entender que o que ele escreveu sobre consolo e esperança não era só teoria, sabe? Vinha de quem sentiu a angústia na pele. Mas, claro, um mergulho honesto na história significa olhar para tudo, para o quadro completo, inclusive para as partes que hoje podem nos desafiar um pouco. Afinal, o objetivo da pesquisa histórica não é criar um herói perfeito, um santo. É entender uma pessoa com toda a sua complexidade. E os arquivos mostram, sem dúvida nenhuma, que Kardec era um homem do seu tempo, do século XIX. Dá uma olhada nesse exemplo. É uma carta de 1867. Nela, o Kardec está arranjando para que um menino de só 8 anos de idade vá trabalhar como aprendiz numa fazenda. Para a gente hoje ouvir falar de trabalho infantil com essa idade é um choque, claro. E é aqui que o contexto histórico se torna fundamental. A gente precisa lembrar que isso aconteceu numa França onde não existiam leis trabalhistas como as de hoje. A ideia de infância que a gente tem, especialmente para a classe trabalhadora, simplesmente não era a mesma. A alternativa para uma criança naquela situação não era ir para a escola, era passar fome.
Então, dentro daquela realidade tão dura, encaminhar um menino para ser aprendiz garantindo que ele tivesse um teto e comida era muitas vezes visto como a única saída, um ato de caridade. Ok, e qual o saldo disso tudo? O que muda na prática com a revelação desses arquivos? A grande virada de chave é essa. O estudo sobre Kardec está saindo de um campo que era só religioso, só doutrinário, e entrando de vez no mundo da pesquisa histórica e científica. Com acesso aos documentos originais, agora dá para analisar o método dele, as influências, a evolução do pensamento dele com um rigor que antes era impossível. E como que a gente absorve essas novidades todas? Bom, os próprios pesquisadores do projeto sugerem um caminho que, aliás, tem tudo a ver com o que o próprio Kardec defendia. É o caminho da ciência. As descobertas são publicadas, a comunidade de especialistas debate, testa, valida, e só então esse conhecimento novo é integrado ao que já se sabia. E faz todo sentido, porque isso é puro Kardec. Ele mesmo escreveu na obra A Gênese que o Espiritismo só aceita como verdade absoluta aquilo que tem evidência, aquilo que vem da observação lógica. Ou seja, ele mesmo construiu um sistema que foi feito para evoluir junto com o conhecimento. No fim das contas, essa abertura dos arquivos do Kardec nos deixa com uma reflexão bem maior. Ela prova que a história nunca está fechada, nunca é um livro com um ponto final, e nos faz perguntar quantas outras figuras históricas que a gente acha que conhece tão bem ainda têm seus segredos guardados, esperando em silêncio numa caixa de documentos em algum lugar. A busca pela verdade, pelo visto, é uma jornada sem fim.